primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o quinto ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Alegria, descontração. Estes foram os mais variados momentos vividos pelos participantes do Cerebrando 2016. 300 alunos, 33 escolas, 24 municípios, mais de 800 torcedores. A RBS TV, URI, Sicredi e Garra parabenizamos grandes vencedores. Quinto lugar, Colégio Estadual Professor Mantovani. Quarto lugar, Colégio Estadual Professor Mantovani. Terceiro lugar, Instituto Anglicano Barão do Rio Branco. Segundo lugar, Colégio Franciscano São José. E o primeiro lugar, Escola de Educação Básica da URI Erechim. Até 2017. Uma saudação especial a todos os que nos assistem nesse momento. Confira no programa de hoje. Organizações locais, entre elas a URI, definem ações que serão desenvolvidas com estrangeiros que residem em Erechim, especialmente haitianos e senegaleses. Vamos falar ainda da jornada de nutrição que alertou para os riscos das dietas da moda. O evento analisou ainda a alimentação infantil e a nutrição esportiva. Você sabe o que é o coaching em nutrição? Então, confira daqui a pouco. Encontro com estrangeiros que residem em Erechim apresenta algumas ações que serão desenvolvidas especialmente com haitianos e senegaleses. A atividade foi desenvolvida no dia 12 de setembro. A reunião visou apresentar os projetos que serão desenvolvidos até o ano que vem pelos diversos cursos da URI e pelas instituições parceiras do projeto Acolhimento aos Estrangeiros em Erechim. Bom, esse projeto já nasceu há cerca de 1 ano e meio e ele teve início quando nós tínhamos aqui na universidade uma parceria com a Apex Brasil, junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com as nossas empresas locais, as nossas indústrias. Naquele momento, então, há 1 ano e meio atrás, a gente já percebia, como universidade, com a nossa equipe de atendimento desse projeto, que havia muitos estrangeiros nas empresas e que essa atividade que eles desenvolviam estava gerando algumas necessidades de atenção, tanto por parte deles na atividade empresarial, quanto também da organização da indústria, da equipe, no acolhimento ao trabalho do estrangeiro. Então, isso envolvia questões de língua, questão cultural, questão da própria atividade física, que nem sempre eles também têm a mesma questão física que nós, né? Então isso exigia uma atenção e nasceu daí uma ideia de colaborar nesse sentido como universidade. Quando nós começamos a conversar sobre esse projeto com os estrangeiros e com as indústrias, e a prefeitura veio também conosco, mais a ACIE, nós percebemos, e foi colocado pela própria prefeitura e a ACIE, que nós poderíamos estar pensando algo a mais do que só no trabalho, e sim uma questão, um olhar mais social deles na nossa sociedade, né? Nosso meio, então, mais voltado para a questão da cidadania deles aqui conosco, no dia a dia, na questão da saúde, na questão da educação, no convívio deles no nosso meio. Então, foi aí que surgiu a necessidade e a aproximação da URI Erechim com essas outras entidades, né? Hoje, esse projeto continua, então, nós
Estamos como URI Erechim, junto com a Prefeitura, com a CIE, a Universidade Federal, aqui no campus de Erechim também. Temos a participação de alguns professores da UERGS, temos estudantes também de outras instituições, inclusive de Passo Fundo, que também ficaram sabendo do projeto e estão colaborando. E mais também a equipe do SEJA, que trabalha com o português, já com eles, a língua portuguesa há um tempo maior. E também nós estamos juntos, então, nesse esforço coletivo de contribuir nesse momento com os estrangeiros em Erechim. Além de professores e acadêmicos da URI, estiveram presentes representantes da Universidade Federal, Prefeitura, Caritas e FAI Barão, além de estudantes, pesquisadores e outras pessoas que participam com atividades junto ao grupo. A gente fez algumas pesquisas, né, nos aproximamos para compreender melhor como eles são, que estilo de vida eles levam, o que eles precisam e como nós podemos apoiar o trabalho deles e a vida deles conosco e nós com eles também. E nesse último dia 12 de setembro, nós realizamos uma reunião, então, coletiva, que além dos líderes dos grupos dos senegaleses e haitianos, nós trouxemos os membros desses dois grupos. Então, nós tivemos cerca de 80, 90 estrangeiros conosco, mais essa equipe toda dessas instituições que trabalham conosco, que nós apresentamos alguns projetos, né, com esses estrangeiros que estão, então, agora entrando em fase de execução, né? Após esse planejamento, essa atenção, essa pesquisa com eles, nós entendemos que 5 projetos agora entre 2016 e início de 2017 vão contribuir com a vida deles na nossa sociedade. E quais são esses projetos, então, professora? Bom, então, como nós comentamos, a URI Erechim tem a participação de diversos cursos, né? Nós iniciamos com a participação da equipe que trabalhava com o projeto PEX, do curso de administração, mas ele ganhou força, né, e relevância, até por uma questão social, uma questão ética, e outros cursos da URI têm essa preocupação também. Então, nós aproximamos outros cursos e nesse evento do dia 12, o primeiro que apresentou o projeto foi o curso de Direito. Então, o curso de Direito, ele entende e pode contribuir com os senegaleses e haitianos no sentido de ajudar a regularizar os documentos. Nós percebemos que há e eles colocam isso sempre, né, uma dificuldade. Alguns dos estrangeiros têm algum tipo de documento, outros não têm nenhum, né? Esses documentos muitas vezes são diferentes entre eles. A gente percebe que alguns querem ter uma habilitação aqui, né? Poder dirigir no nosso meio, em Erechim também, e isso precisa de uma atenção, uma regularização. A questão da saúde também, né? Quando eles precisam do nosso atendimento de saúde, eles precisam apresentar alguns documentos. Então, nós também temos que contribuir nesse sentido, e o curso de Direito vai fazer um sábado intensivo junto aos seus alunos e aos professores responsáveis para poder auxiliar nessa regularização documental. O outro projeto também que a URI apresentou, a URI Erechim, é o curso de administração, que nós entendemos que eles precisam de uma visão de contexto regional. Então, quais são as instituições que nós temos aqui na região, o que elas fazem, o que é a CIE, o que é a Prefeitura, que tipos de empresas nós temos, que setores eles podem trabalhar, que eles podem contribuir. Então, essa é uma visão também de um curso que está sendo preparado de 4 horas para dar essa oportunidade para eles agora em 2016 também. O curso de Educação Física da URI, ele também apresentou um projeto voltado a orientações para atividade física. Então, esse é um projeto que também vai envolver os alunos e que, ao mesmo tempo, a gente vai conhecer um pouquinho do perfil físico deles e algumas orientações para um estilo de vida mais saudável, nós também aprendemos com eles, né? Isso não é só nesse projeto como em outros, a ideia é fazer trocas, né, entre a cultura, o que eles fazem lá, como é o estilo de vida antes de vir para o Brasil, e isso vale muito para a educação física. Vamos também conhecer um pouquinho como é que eles olham, eles percebem a questão da orientação física no seu país. O curso de nutrição vai fazer no ano que vem, a ideia é que eles venham apresentem, inclusive que esses estrangeiros façam alguns elementos deles, né, e a gente possa trabalhar junto com nossos alunos nessa ideia, junto ao curso de nutrição. O Odontologia não apresentou no dia 12, mas vai apresentar também brevemente o seu projeto para poder auxiliá-los na questão da saúde bucal. E nós tivemos, além dos cursos da URI, né, outros parceiros envolvidos que também apresentaram. Um dos parceiros que chega com uma questão social bastante forte, bem importante nesse meio, é o Caritas. O Caritas vem contribuir, especialmente com alguns estrangeiros que precisam de uma atenção bem básica, né, de alimentação, de habitação também, mas vestuário, nessa época do frio. Eles também vêm contribuir nesse projeto com a questão agora empregatícia.
Então, o Caritas apresentou um projeto e que enxerga, especialmente em umas cadeias do agronegócio, aqui próximas leite, por exemplo, algumas oportunidades de eles estarem trabalhando, né? Já que nem sempre nossos brasileiros, a nossa comunidade tem aceitado esse tipo de trabalho pela natureza que ele exige, né? Pela condição que ele exige. Para isso, então, o Caritas está propondo e enxerga, né? E nós conversamos como equipe antes também da reunião e também entendemos que isso é adequado, uma proposta de um português aplicado ao trabalho. Porque nós sentimos que mesmo que eles tenham a língua portuguesa hoje no SEJA, já um trabalho bem intenso, muito importante, que está levando muitos deles já a falarem português, o português aplicado ao trabalho, com vocabulário mais técnico, é o que precisa ser dado também para eles que buscam um trabalho como as cadeias do agronegócio e também com algumas empresas do agronegócio, né, que aí em Mato Grosso, São Paulo, outros estados, poderiam estar abrigando esses estrangeiros a partir de um português mais aplicado. Então, esse foi um outro trabalho apresentado. E a Universidade Federal também apresentou, no final do dia 12, um grupo de trabalho que tem vinculado também a outra universidade e que alguns professores, então, da Universidade Federal se dispõem a trabalhar com pesquisas, com a questão social, com a questão cultural com eles dentro desse grupo. Então, eles vão se aproximar mais, né, através de projetos específicos de pesquisa, para poder conhecer e contribuir nessa questão da vida deles dentro da nossa sociedade. A URI também, por ser comunitária, tem a presença, né, tem essa vocação comunitária e olha para essa questão, como tantas outras questões sociais, como oportunidades de contribuir e também aprender, né? Todos que estamos envolvidos, nós vemos um crescimento além da ajuda, né? E acho que é importante. É uma responsabilidade social, é uma questão que a gente precisa pensar, não excluir, né? Nós até comentávamos na aula de ética sobre isso e os alunos estavam presentes, o quanto isso é importante. Não é a gente só formar um profissional olhando para uma sociedade que está organizada num local pleno, né? E a gente tem que olhar para esses outros aspectos que nos rodeiam, né? Entre estes, os estrangeiros em Erechim. Confira depois do intervalo. Jornada de Nutrição prega a importância da prevenção e a qualidade de vida. Veja o que disseram os palestrantes a respeito das dietas da moda, alimentação infantil e esportiva, entre outros assuntos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o 5º ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. Alegria, descontração. Estes foram os mais variados momentos vividos pelos participantes do Cerebrando 2016. 300 alunos, 33 escolas, 24 municípios, mais de 800 torcedores. A RBS TV, URI, Sicredi e Garra parabenizamos grandes vencedores. 5º lugar, Colégio Estadual Professor Mantovani. 4º lugar, Colégio Estadual Professor Mantovani. 3º lugar, Instituto Anglicano Barão do Rio Branco. 2º lugar, Colégio Franciscano São José. E o 1º lugar, Escola de Educação Básica da URI Erechim. Até 2017. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. A Universidade realizou de 29 de agosto a 2 de setembro a 9ª Jornada de Nutrição. O evento, que discutiu mais uma vez a prevenção e a qualidade de vida, marcou os 10 anos do curso. As atividades começaram com a presença do nutricionista e egresso do curso, Michel Carlos Mocelin. Primeiro, ele falou sobre a disbiose intestinal, doença que representa uma elevação das bactérias ruins e diminuição das bactérias boas no organismo.
Disbiose intestinal caracteriza-se como uma situação em que há uma quebra da homeostasia ou do equilíbrio entre as bactérias boas que vivem no nosso intestino e as bactérias ruins. Nessa situação de disbiose intestinal, a gente tem uma elevação da quantidade de bactérias ruins, diminuição das bactérias boas e, consequentemente, os benefícios que nós teríamos dessa simbiose entre bactérias boas e organismo, a gente não tem na disbiose. Por esse motivo, a disbiose hoje ela é associada a diversas doenças, o que a ciência ainda não sabe, e a partir de mais pesquisas acredita-se que irá se responder essa disbiose é a causa de muitas doenças crônicas existentes hoje, ou são as doenças que levam à disbiose intestinal. O que a gente entende na ciência, abordando essa questão de disbiose, de microbiota intestinal, é que existe uma associação em muitas doenças crônicas e uma disbiose intestinal, mas a relação ou a direção de o que é causa do que, ainda a gente não tem essa resposta. Por exemplo, doenças que estão associadas à disbiose hoje, nós temos doenças inflamatórias intestinais, tem um fator de disbiose muito importante tanto para a etiogênese quanto a consequência da doença inflamatória intestinal, cito colite ulcerativa, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável. Nós temos vários tipos de câncer, especialmente câncer de intestino e gástrico, que são associados com a disbiose. Nós temos diabetes, obesidade, que são doenças crônicas também associadas com a disbiose. E elas têm um papel importante de ou agravar a situação ou contribuir com o controle de algumas situações quando a gente consegue também controlar a disbiose intestinal. E como uma reeducação alimentar ou até mesmo o auxílio de um nutricionista pode ajudar nessa doença? Bom, a dieta é um dos fatores que mais influencia a composição da microbiota intestinal. Então a gente consegue, através da dieta, restabelecer um equilíbrio entre as bactérias boas e ruins, ou seja, reverter o quadro de disbiose, ou a gente pode agravar esse quadro se a gente não tiver uma dieta saudável. Então, o papel do nutricionista, no primeiro momento, entender o que é a disbiose, qual é o impacto dessa disbiose sobre a saúde do indivíduo, e, num segundo momento, intervir com estratégias nutricionais para tentar controlar e equilibrar essa microbiota intestinal. Então, orientações como consumo de fibras, de alimentos não muito processados, não industrializados, quanto mais natural for a alimentação, especialmente contendo fibras alimentares, que algumas fibras são consideradas pré-bióticas, a gente consegue minimizar ou, pelo menos, tentar equilibrar essa concentração de bactérias boas e bactérias ruins e colaborando com o controle e o equilíbrio da microbiota intestinal. Além, claro, não é o papel do nutricionista, mas muitas vezes a gente faz um papel de ouvinte, de descarrego, de ouvir os descarregos das pessoas. E não somente a dieta, mas fatores ambientais como o estresse, como os próprios sentimentos péssimos de algumas pessoas acabam impactando na dieta ou impactando diretamente no equilíbrio metabólico do organismo, e isso impacta também na microbiota intestinal. Então a gente tem um papel, claro, o foco é a nutrição, mas a gente também pode contribuir orientando controles e adoções de hábitos de vida saudáveis para essas pessoas com o intuito de melhorar a microbiota intestinal delas. Michel Mocelin, que é doutorando em nutrição na Universidade Federal de Santa Catarina, falou também sobre as dietas da moda. Frisou a importância de um nutricionista prescrever apenas o que é comprovado cientificamente e que gere benefícios aos pacientes. Bom, falar de dietas da moda, a gente teria pano para manga para muitas horas, né? E a gente, claro, a gente trabalha no meio acadêmico, científico, com dietas que têm um cunho científico, que são comprovados, que geram benefícios para dadas situações, comprovados através de estudos científicos, e temos dietas que surgiram do senso comum, do senso popular, e ficaram no senso popular. Então, elas se propagam muito facilmente, talvez muito influenciado pela mídia, por pessoas famosas que acabam recomendando, mas nós, nutricionistas, profissionais da área de nutrição, a gente deve ter discernimento do que realmente é algo científico, basar nossa conduta através de cientificidade, e aquilo que não é científico. Por quê? Como você bem disse,
O que serve para uma pessoa pode não servir para outras pessoas. Mas quando você tem um embasamento científico, a probabilidade de maior número de pessoas se beneficiarem dessa dieta é maior do que a ausência de estudos que comprovem essa cientificidade, essa aplicabilidade dessas dietas. E nós, nutricionistas, a gente tem o dever ético da gente prescrever apenas aquilo que é comprovado através da ciência, que gera benefícios. Você sabe o que é coaching em nutrição? Segundo a nutricionista Daniela Merelli, idealizadora do coaching nutricional Levemente, o método permite que o paciente tenha autonomia para fazer suas escolhas e busque soluções para seus conflitos e problemas. O coaching ele começou muito nas empresas, então a gente tem mais conhecimento do coaching voltado às empresas, como líder coaching para buscar metas. Na nutrição, o coaching ele pega algumas ferramentas, principalmente do coaching de vida, e associa a mudança de comportamento. Então ele acaba dando uma clareza maior para o paciente das próprias respostas dele. Então, em vez da nutricionista dar muitas respostas para o paciente, ele busca a solução dos seus conflitos, ele busca a solução dos seus problemas, e isso torna mais claro o que ele precisa fazer. Então, essa é a principal diferença de associar o coaching à nutrição, é dar autonomia e clareza para o paciente na escolha das suas ações. Então, eu venho associando essas técnicas desde a minha formação em coaching há 4 anos e vendo o que funciona mais para comportamento de paciente. Então, o que acontece? Na prática, em média, são feitas sessões de 10 a 12 sessões, que diferenciam um pouquinho do atendimento da nutricionista, que às vezes são consultas isoladas. E o paciente tem uma ação sempre associada ao aprendizado daquela consulta. Então, torna a consulta e o processo muito mais objetivo. Ele vem para uma consulta, ele tem um aprendizado, ele usa uma ferramenta e durante aquela semana ele tem uma ação para praticar, para fixar aquele aprendizado. Então é um processo muito mais rápido. Ele vê resultados mais rápidos em função dessa objetividade. E até porque ele consegue fazer essas associações positivas, né? Que às vezes algumas pessoas não conseguem se tratando de uma reeducação alimentar. Isso, a reeducação alimentar, normalmente o paciente vem e diz assim, eu já sei tudo o que tem que fazer, mas são respostas externas, não são respostas internas. Então, quando ele vai me dizer, eu tenho que diminuir doces para eu conseguir emagrecer, eu vou perguntar para ele, como tu vai fazer isso a partir dessa semana? Então, fica mais claro e objetivo qual é a ação que ele precisa fazer. E vai praticando isso e adquirindo consistência. A jornada de nutrição discutiu ainda uma série de outras temáticas, entre elas a alimentação na infância e a nutrição esportiva. A alimentação na infância foi abordada pela nutricionista Ana Carolina Terrazan. Segundo ela, a alimentação até os 2 anos de idade tem um papel de prevenção, principalmente de doenças futuras, considerando o aumento do número de casos de crianças com sobrepeso, obesidade e alterações de colesterol. Se a gente puder cuidar, se a gente puder fazer essa formação inicial, primeiro de paladar, né, a gente consegue modular o paladar, ensinar a criança a comer de maneira mais saudável. A gente não está falando que vai ser tudo sempre proibido, mas uma orientação, né, em termos de o que é melhor. E segundo, de prevenir mesmo as doenças básicas. Hoje a gente tem, de fato, muitas crianças com sobrepeso, obesidade. Eu recebo muito no consultório crianças pequenininhas, né, 2, 3 anos, com alteração de colesterol, por exemplo. Então, é frequente, hoje cada vez mais frequente, essas alterações, né, as dificuldades de alimentação e as patologias. Então, a alimentação hoje trabalha essa prevenção, né, como se fosse assim, para não ter o tratamento. A gente vai prevenir e, eventualmente, se precisar tratar depois, provavelmente vai ser muito mais tranquilo. A nutrição esportiva foi tema de um minicurso ministrado pela nutricionista e ex-professora da URI, Giovana Seni. Ela explicou que uma alimentação adequada potencializa a ação do exercício físico. É bastante relevante o acompanhamento com orientação nutricional, porque as pessoas podem se beneficiar com uma alimentação mais adequada. Por exemplo, se a pessoa tem intenção de diminuir peso corporal, diminuir gordura corporal, uma alimentação adequada vai potencializar essa ação do exercício físico, que é muito importante também. Em contrapartida, se a busca é de aumento de massa muscular, como hipertrofia, também existem algumas recomendações específicas. E para não cometer alguns erros que são comuns, que são bastante citados em revistas, de bancas de jornal e coisas que, informações incorretas,
corretas que estão disponíveis na internet. Então, o nutricionista poderia fazer, de acordo com a necessidade de cada pessoa, uma orientação específica. Isso vai melhorar o resultado. A pessoa vai emagrecer mais rápido, vai fazer hipertrofia mais rápido e, como consequência, vai ter mais saúde, porque está tendo orientação nutricional também junto com a prática de exercícios físicos. A equipe URI Illuminati do curso de Ciência da Computação conquistou um resultado inédito na primeira etapa da Maratona de Programação. A equipe, composta pelos acadêmicos Leonardo Blanger, Lucas Bussior e Matheus Lazarotto, ficou em 13º lugar entre as 800 equipes participantes de todo o país. Pelo segundo ano consecutivo, a equipe ficou em primeiro lugar na região sul, na primeira fase da maratona realizada no dia 10 de setembro no Campus 2 da universidade. 27 equipes de 8 universidades competiram nessa fase em Erechim. O curso teve ainda outras 2 equipes participando desta etapa. O próximo desafio será a final nacional, dias 11 e 12 de novembro em Belo Horizonte. A etapa também servirá de eliminatória para a Sul-Americana, que dará vaga para a final mundial. Grato mais uma vez pela atenção e uma excelente semana. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o 5º ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Alegria, descontração. Estes foram os mais variados momentos vividos pelos participantes do Cerebrando 2016. 300 alunos, 33 escolas, 24 municípios, mais de 800 torcedores. A RBS TV, URI, Sicredi e Garra parabenizamos grandes vencedores. 5º lugar, Colégio Estadual Professor Mantovani. 4º lugar, Colégio Estadual Professor Mantovani. 3º lugar, Instituto Anglicano Barão do Rio Branco. 2º lugar, Colégio Franciscano São José. E o 1º lugar, Escola de Educação Básica da URI Erechim. Até 2017. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o 5º ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas.